Sejam bem-vindos ao canal A este perfil Science Rocks, que tem por objetivo falar de ciência de uma forma leve e descontraída. Eu sou Cristiane Bretas e hoje, como toda sexta-feira, nós temos mais um episódio da nossa série Como Me Tornei Cientista. E o nosso convidado é o Dr. Lucas Duarte Nicolau. Lucas, é com você. Olá, professora Cristiane Bretas, tudo bem contigo? Finalmente conseguimos alinhar aqui essa conversa e poder compartilhar, na verdade, um pouco da minha trajetória enquanto cientista. Para mim é um prazer ter recebido o convite e, ao mesmo tempo, te parabenizo pela iniciativa, que é muito importante. Falar sobre a minha trajetória como cientista é falar também sobre a minha infância, sobre a minha formação como pessoa. Então vamos lá, Meu nome é Lucas Nicolau, eu sou professor e pesquisador da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, que fica localizado na cidade de Parnaíba, que é litoral do Piauí. Pois bem, a minha infância foi uma infância pacata, mas ao mesmo tempo muito divertida, Foi uma infância na década de 90, uma infância em que a gente brincava muito na rua, no quintal, subia em árvore, jogava bola descalço e, enfim, coisas que as crianças faziam de modo geral. Mas além das coisas que eram corriqueiras e que eram muito comuns na minha época de infância, eu lembro de situações que hoje me parecem ser tão claras e que fazem parte da minha formação e como cientista, Como pessoa e como cientista, obviamente. Eu fiz aula de piano quando era criança e isso me ajudou bastante a me concentrar, me ajudou bastante a poder tomar algumas decisões, me ajudou bastante a ser criativo e isso até hoje, isso tem sido muito arraigado no meu dia a dia e na minha forma de viver. Inclusive eu tenho uma banda que é formada por cientistas, que é chamada 5 Linha 3 Linha. Quem quiser pode procurar aí nas redes sociais, a gente tem um Instagram e um Facebook. Além disso, a gente também tem algumas músicas que são disponíveis nas plataformas de streaming, no Deezer, no Spotify, enfim. Pode procurar aí o que vocês acham. Mas além da música, eu também lembro que algumas coisas eram bem peculiares na minha infância e que hoje elas me acompanham com muito mais desenvolvimento, E aí eu falo sobre curiosidade, eu falo sobre a criatividade, eu falo sobre aquilo que despertava a minha vontade de fazer algo. E eu lembro que meu pai tinha uma loja de informática na década de 90 e ele ganhou um disco, um CD-ROM, que continha toda a enciclopédia do Barça, A gente não tinha a enciclopédia física, mas esse CD, esse disco, para mim era uma preciosidade, porque internet naquela época era uma coisa muito, como é que eu posso dizer? Era muito difícil o acesso e, ao mesmo tempo, quando se tinha um acesso, no final da década de 90, início dos anos 2000, era uma internet discada, era lenta, não podia ser durante a semana, não tinha smartphone. Então era algo que me mantinha feliz durante a semana. Quando eu terminava minhas atividades, eu corria para o computador, colocava o disco do Barça e ficava lendo aleatoriamente ou escolhia uma letra e aí começava a ler na sequência coisas que eu gostava. Então tinha fotos, tinha imagens e tinha textos com referências e aquilo para mim era uma atividade que me dava prazer de ficar ali horas e horas sentado diante do computador, lendo e aprendendo coisas que eu não via na escola. Então sempre tive essa curiosidade. Também gostei sempre de língua inglesa. Para mim, desde a infância também, tive o privilégio de poder
lá em Bacabal, no interior do Maranhão, fazer um curso de inglês até o nível avançado e que isso me ajudou bastante e me ajuda bastante hoje como cientista, né? Pois bem, durante o ensino médio, o que me chamava bastante atenção eram disciplinas de biologia e matemática. Tão tal que eu não deixava esses livros saírem da minha mochila, porque eu gostava muito, até mesmo às vezes quando tinha um momento livre, um intervalo, alguma coisa, eu gostava de ficar lendo um livro de biologia de uma autora chamada Sônia Lopes. Aquilo para mim era muito bom, me dava prazer também como pessoa. E aí veio o momento do vestibular, né? Tão temido vestibular na minha época, que era um vestibular tradicional. Eu lembro que eu fiz a inscrição, não era nada como hoje, né? Você clica ali, ou então às vezes acessa pelo celular e consegue fazer a inscrição, etc. Naquela época a gente ia na banca de revista, assinava lá o formulário e enviava pelo correio para fazer a inscrição. E assim eu escolhi um curso chamado Biomedicina, que foi o curso que eu fiz e concluí aqui na Universidade Federal do Piauí, no campus de Parnaíba, quando ainda era Universidade Federal do Piauí. E após o meu período de estágio no curso, eu lembro que algumas dúvidas vinham surgindo, mas algo que movia muito meu coração era a necessidade ou a vontade de fazer um mestrado. Pois durante a minha graduação eu tive uma iniciação científica muito importante com o professor Jande Medeiros, que foi o meu mentor durante a graduação e porventura veio a se tornar o meu orientador de mestrado. Ele, durante a minha graduação, me propôs estudar um polissacarídeo extraído de alga marinha vermelha chamada Gracilaria caudata, e que esse polissacarídeo ele tinha alguns indícios de que ele tinha uma atividade anti-inflamatória, e nós então testamos esse polissacarídeo em modelos de inflamação e modelos de lesões gástricas, o que a gente pôde comprovar que tinha sim, de fato, um efeito benéfico. E aí iniciou a minha carreira na ciência como um protótipo de cientista aí durante a graduação, e que isso foi me trazendo mais vontade e gosto de desenvolver pesquisas voltadas nessa área de inflamação e gastroenterologia. Então, meu mestrado foi em farmacologia na Universidade Federal do Piauí, em Teresina, capital do Piauí, sob a orientação do professor Jande Medeiros. E durante o mestrado eu pude estudar aí um alcaloide advindo do jaborandi, e esse alcaloide a gente conseguiu mostrar que ele tinha uma importante atividade anti-inflamatória também em umas doses bem pequenas. E até hoje a gente tem estudado ele, feito algumas modificações aí na molécula, e tem conduzido muitas teses e algumas dissertações bem importantes nesse sentido, né, da química medicinal. E então, durante o mestrado, eu tive então um convite do professor Marcelos, da Universidade Federal do Ceará, que eu já tinha tido um contato com ele previamente. Alguns experimentos do meu mestrado eu fiz lá em Fortaleza, na Universidade Federal do Ceará, no laboratório do professor Marcelos e do professor Ronaldo Ribeiro. E o professor Marcelos olhou alguma possibilidade de que eu pudesse ir para lá, e ele tinha uma proposta que para mim foi muito ousada na época, que foi de montar uma nova linha de pesquisa em doença do refluxo gastroesofágico, uma doença muito comum, provavelmente a doença mais comum no ambulatório de gastroenterologia. 20% dos adultos no Brasil têm a doença do refluxo gastroesofágico. E a gente então iniciou aí essa grande aventura homérica que foi implementar essa linha de pesquisa na Universidade Federal do Ceará. E para isso eu tive que ir passar uma temporada, o que a gente chama de doutorado sanduíche. Então eu tive que passar uma temporada muito boa durante o inverno britânico em Londres, na universidade chamada Queen Mary University of London.
E lá eu fui imerso num ambiente muito importante na minha formação enquanto cientista, porque lá eu fui orientado, né, supervisionado por um professor chamado Daniel Sifrin, e lá eu tive um contato muito profundo com a doença do refluxo gastroesofágico e um grupo muito robusto nessa temática para o mundo todo, de um modo geral. Então, voltei para o Brasil, voltei para Fortaleza para concluir o doutorado, e a linha de pesquisa então foi implementada. Nós desenvolvemos aí um protótipo de medicamento à base vamos chamar aqui de uma resina que sai do caule do cajueiro. A gente batizou ela aí de goma do cajueiro. E essa resina, que é na verdade um polímero natural, tem rendido aí muitos frutos aos nossos grupos de pesquisa, porque tem sido um lobby muito interessante e algumas indústrias têm se interessado pela ideia. E por falar em polímero, né, polissacarídeo, alcaloide, tudo isso que eu tenho compartilhado aqui são produtos que são encontrados no Nordeste brasileiro. Então são produtos genuinamente brasileiros, genuinamente nordestinos. E aqui em Parnaíba, em especial, nós temos uma biodiversidade robusta, imensa, que é a começar do delta, que é o delta do Parnaíba, o maior delta das Américas. Além disso, tem outros biomas aqui na cidade de Parnaíba e nas redondezas, e que a gente tem aproveitado bastante essa biodiversidade rica para poder estudar aí possíveis candidatos a fármacos, né, moléculas que podem ajudar em algumas doenças, uma vez que a nossa linha de pesquisa em farmacologia ou biotecnologia, de um modo geral, com ênfase em doenças inflamatórias e doenças do trato gastrointestinal. Então, assim, como cientista, a minha carreira tem sido uma tônica constante de desafios em cima de desafios, porque fazer ciência no Brasil, de um modo geral, não é fácil. Ora está muito bom, ora está muito ruim. Nesse momento tem sido um momento de bastante preocupação da comunidade científica brasileira. Além disso, a gente também tem enfrentado um período de negacionismo, de um modo geral, que tem desmotivado muitos cientistas no Brasil, né? Mas eu acredito que o mundo, de um modo geral, ele é cíclico, que tudo passa, né? Eu acredito que em dado momento, a gente vai poder sim experimentar das bonanças de fazer ciência no Brasil de qualidade. E fazer ciência no Nordeste é ainda mais peculiar e muito mais difícil, porque a gente costuma dizer que a gente tira leite de pedra aqui no Nordeste. E tirar leite de pedra significa muitas vezes fazer colaborações muito improváveis, né? Às vezes um grupo de computação junto com um grupo de farmacologia, e tem dado certo, as coisas têm caminhado, de alguma forma têm caminhado. Além disso, a gente sabe que o Nordeste é uma região de IDH baixo com relação ao eixo Sul-Sudeste, Centro-Oeste também, e isso de alguma forma também repercute na ciência e nas universidades do Nordeste. Mas ainda assim a gente tem tentado buscar entusiasmo e força para poder resistir e continuar fazendo aquilo que faz do Brasil um país de um horizonte pujante e um horizonte de soberania enquanto país. O que eu podia compartilhar nesse curto intervalo de tempo era isso, e eu agradeço pela atenção de todos. Até mais. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, salvem, curtam, compartilhem, sigam o perfil do Science Rocks no Instagram e no canal do YouTube. E se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem que a gente traga algum assunto em especial, deixa aqui embaixo nos comentários. Obrigada e até a próxima!